Bom, vamos falar do Neymar nesta quarta-feira, dia 26 de março. Vamos atualizar a situação do Neymar, que continua aí o seu drama tentando se recuperar dessa contusão na coxa esquerda, contusão que o tirou da semifinal do Campeonato Paulista. O Santos contava com o Neymar, precisava do Neymar para aquele jogo tão importante contra o Corinthians e, surpreendentemente, ele ficou de fora da partida, esteve no banco de reservas, mas todo mundo sabe, o que aconteceu. Ele não tinha condição de jogo, foi para lá só para fazer pressão, fazer ali, dar um incentivo, uma moral para os jogadores do Santos e, infelizmente, o Santos acabou sendo eliminado pelo Corinthians por 2-1 lá na Neoquímica Arena. Depois, ele se esperava que a recuperação dele fosse rápida, que ele fosse participar normalmente dos treinos seguintes do Santos, e isso não aconteceu. Neymar, pelo contrário, depois que voltou do Carnaval, passou a treinar na academia, fazendo treino de fortalecimento muscular. Depois, na semana passada, começou, depois daquele período de folga, daqueles 4 dias de folga que o Pedro Caixinha deu ao time, após o amistoso contra o Coritiba, ele se reapresentou junto com o grupo na sexta-feira, passou a fazer o treino de transição, que é aquele treino que se faz no campo. Ainda o jogador não está livre para treinar normalmente, mas faz um trabalho já visando a sua liberação total. Ele saiu da academia e foi fazer os treinos de transição. Isso aconteceu na sexta, no sábado e no domingo. Na segunda-feira, mais uma folga, o Caixinha deu mais uma folga para o elenco. Na terça-feira, ele voltou para o campo para fazer, de novo, mais um dia de treino de transição. Isso ontem, gente. Informação com detalhes que eu estou trazendo para vocês. Ontem, ele se apresentou e foi para o campo para fazer o treino de transição. No aquecimento, ele sentiu um desconforto na coxa. E aí, ele fez um exame de ressonância que acusou o edema. É um edema que já está se apresentando como um edema leve, pelas minhas apurações, mas é um edema, certo? Que pode, se o jogador continua forçando, pode se transformar numa lesão de grau 1, que era inicialmente o que o Neymar teve. Foi uma lesão de grau 1. O Santos vendeu como se não fosse nada muito sério, mas foi uma lesão de grau 1. Só que ele se recuperou dessa lesão de grau 1, fazendo fortalecimento, fazendo todo o tratamento no CT. E aí, na sexta-feira, iniciou a transição para o campo. E e ontem, terça-feira, depois da folga na segunda-feira, quando ele foi fazer o aquecimento, sentiu desconforto de novo, aí voltou para dentro. Trabalhou internamente ontem, fazendo reforço muscular, depois de ser constatado no exame que ele ainda tem uma inflamação, uma pequena inflamação na coxa. E aí veio o dia de hoje. O que aconteceu hoje? Ele se apresentou, já ciente de que não poderia ir para o campo, e ficou o dia todo, ou melhor, a manhã toda, fazendo um trabalho de reforço muscular. Qual que é a previsão para o Neymar daqui para frente? Bom, amanhã, quinta-feira, ele volta a trabalhar somente na academia, fica lá internamente, lá no CT Repelé, não vai para o campo, assim como aconteceu hoje, fica só lá fazendo tratamento e reforço muscular. Isso na quinta-feira. Se ele estiver melhor, ele vai ser reexaminado e na sexta-feira, esta sexta agora, a previsão é de que ele volte a fazer o trabalho de transição. O que ele fez, começou a fazer na sexta-feira. Aí sentiu, voltou para a academia, para reforço muscular, e nesta sexta-feira, se ocorrer tudo bem até lá, ele volta, reinicia o trabalho de transição. Ele vai fazer, assim que iniciar o trabalho de transição, foi previsto para ele, programado 6 treinos de transição no campo. Então ele ficaria sexta. Só que aí vem a dúvida. Ele ficaria sexta, sábado, porque o time treina no sábado de manhã. Domingo, no sábado, depois do treino, o time viaja para o Rio de Janeiro e o Neymar faz só o treino de
transição e é liberado. O Neymar não viaja com o grupo para o Rio de Janeiro. No domingo, muito provavelmente, o Neymar não vai no CT fazer transição. Deveria. Na minha opinião, deveria. Seria uma obrigação e o Santos deveria exigir isso. Mas eu não acredito que isso aconteça. Acredito que ele vai fazer a transição na sexta, no sábado, no domingo, como o time vai jogar, ele vai ficar na casa dele fazendo lá o trabalho dele junto com o staff dele, porque é só o staff dele que cuida dele, viu, gente? O departamento médico do Santos não põe a mão no Neymar. Fiquem cientes disso, tá? Toda a responsabilidade do tratamento do Neymar é do staff dele. Então vamos lá. Domingo ele deve ficar em casa fazendo o tratamento com o staff dele. Segunda-feira, muito provavelmente, ele de novo, aí já é opinião, tá? Em relação a domingo e segunda-feira, é minha opinião. Ele não vai para o campo. Deveria, mas não vai para o campo lá no CT Pelé dar prosseguimento aos treinos de transição. Ele vai trabalhar na casa dele, imagino que ele vai trabalhar na casa dele no domingo e na segunda-feira. Muito provavelmente o Caixinha vai dar outro dia de folga, porque teremos a semana inteira, como o Santos vai ter a semana livre de treinos para o jogo seguinte, segunda rodada do Brasileiro, dia 6 contra o Bahia, ele deve dar folga na segunda-feira para todo mundo. E aí, de terça a sexta, o Neymar vai seguir os treinos de transição. Ou seja, gente, o que eu quero dizer para vocês? Se na terça-feira ele ainda estará fazendo treino de transição, e ainda estará no começo, nos primeiros treinos, ele não vai poder jogar contra o Bahia. Porque se ele vai ficar, se foram programados, e aí a informação, 6 treinos de transição no campo, não vai ter tempo de ele ser liberado a ponto de se preparar para o jogo contra o Bahia. Vou repetir, não vai haver tempo de ele ser liberado para treinar normalmente, visando o jogo do dia 6 contra o Bahia na Vila Belmiro. Então, Neymar dificilmente vai ter condições de jogar contra o Bahia. Ele está fora do jogo contra o Vasco e dificilmente vai jogar contra o Bahia. A previsão hoje é que ele jogue apenas a terceira rodada, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que, se eu não me engano, é contra o Fluminense, né? Se eu não me engano, é contra o Fluminense. Eu vou até colocar aqui, ó. Quero saber o dia exato que é o jogo contra o Fluminense. E é fora de casa, é no Rio de Janeiro essa partida. Essa partida é no Rio de Janeiro, Santos e Fluminense. Quer ver? Se eu não estou enganado, é isso mesmo aqui, ó. Dia 6 contra o Bahia, domingo agora contra o Vasco, dia 6 na Vila contra o Bahia, e na terceira rodada o Santos vai enfrentar o Fluminense dia 13, é domingo, é tudo domingo, domingo. Terceira rodada, dia 13 de abril contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Esse possivelmente deve ser o jogo que Neymar retornará ao Santos. Está fora contra o Vasco, muito difícil que jogue contra o Bahia, e aí pode ser que ele jogue, né? Aí as chances são muito maiores para ele jogar contra o Fluminense. Gente, tomara que o Neymar me faça morder a língua, queimar a língua, que ele passe todo final de semana se dedicando mesmo, enquanto o Santos joga lá no Rio de Janeiro, que ele treine no sábado, no domingo, na segunda-feira, na terça, na quarta. Quem sabe na quarta já volte a treinar normalmente e aí tem alguma chance de enfrentar o Bahia na Vila Belmiro domingo que vem, não nesse domingo outro, dia 6. Tomara que ele me surpreenda. Tomara. Mas eu não acredito nisso. Para mim, ele vai treinar até sábado, vai trabalhar na casa dele no domingo, o elenco do Santos deve folgar na segunda-feira e aí ele vai reiniciar o treinamento de transição para o campo na terça-feira que vem só. Vai fazer mais 3, 4 dias de treinamento de transição e não vai ter tempo de treinar para o jogo contra o Bahia. Essa é a minha previsão, é a minha opinião e espero realmente que ele me surpreenda,
que o Santos me surpreenda, que exija que o Neymar comece a treinar normalmente, não, mas siga os treinamentos de transição durante a semana para começar a treinar normalmente, quem sabe na próxima quarta ou quinta-feira. Aí, quem sabe, haverá uma pequena chance de ele enfrentar o Bahia. Resumindo para vocês, Neymar dificilmente vai jogar contra o Bahia. A previsão mesmo é que ele volte a jogar contra o Fluminense no dia 13 de abril, lá no Rio de Janeiro. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Gente, é isso. Infelizmente, essa é a previsão atual.